Salve Maria, mais outro vídeo defendendo a nossa fé, né? Com o pastor Paulo Cristiano da Silva. Fotografias. Eles vão falar para você, olha, nós não adoramos imagens. As imagens são como fotografias dos nossos entes queridos. Você rasga a imagem do seu filho, da sua mãe, que já faleceu, do seu bisavô. Você comete isso aí na sua casa? E eu digo para eles, não faço. Como eu também não faço, me dobrar perante a fotografia do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Eu não acendo velas para ela, eu não levo ela em procissão, eu não coroo ela, tá? Eu não borrifo água benta sobre ela, eu não acredito que ela tenha algum poder. Mas tudo isso vocês fazem com a imagem católica. Então, o argumento da fotografia... É uma verdadeira mentira desse pastor. Deus usou sim de imagem, ó. Se você catar ali, lá no comecinho, Êxodo 26, ó. 26:1, ó. Naquele tempo não tinha máquina fotográfica ou celular para tirar foto. Era artisticamente desenhado. Olha só que interessante, no tabernáculo ele tinha querubins artisticamente desenhados. O que é desenhado? Figura. O que é? Foto. Que interessante. A gente católicos não postamos diante de uma foto da nossa mãe ou do nosso pai, ou machamos, ou com ele nas costas, como esses caras falam. Como eles prega totalmente de mentira que a gente não fazemos. Eles tipo inventam, né? Aqui, ó, Êxodo 26:1, ó. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura violeta, púrpura escalante, de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão praticamente bordados. Agora você cata lá em 1 Reis 6. É só que interessante. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa ao redor do santuário, como no templo, querubins, palmas e flores abertas. O que significa isso? Isso são fotos artisticamente desenhadas, bordadas, tanto lá no tabernáculo e lá no templo do rei Salomão. De acordo com a tradição, a igreja católica vai seguir a tradição. Que, como você disse, o Velho Testamento aponta um novo. Se o novo teve imagem de escultura, no novo também vai ter imagem de escultura. Mas de quem? De servo. Consagrada, ungida. Por quê? Por sacerdote. Êxodo 30 em diante. Os objetos sagrados do tecido são ungidos também pelo sacerdote. Os candelabros que tem vela são ungidos pelo sacerdote. Entendeu? Interessante, né, meu? Os caras, eles acusam, mas eles não conseguem provar na escritura. O Silas Malafaia também usa o mesmo termo. Você vê nos vídeos que eu já fiz também desse cara, do Silas Malafaia, mesmo argumento. Idolatria. Quando você confecciona um altar para ela, quando você dota ela de poderes, quando você dá culto a ela, aí você torna a arte idolatria, tá? Mesmo se for uma pintura, ela se torna uma idolatria. Não precisa nem ser uma estatueta, ela se torna uma idolatria. Então lá, tudo que tinha lá no templo do rei Salomão era uma idolatria. Lá no tabernáculo também era uma idolatria. Então, o que você está falando? Se Deus mandou fazer, então a idolatria Deus mandou fazer. Qualquer imagem é uma idolatria. Então o templo do rei Salomão era cheio de idolatria. O próprio Deus, ele é um idólatra. Que Deus contraditório, uma hora ele manda fazer, outra hora ele proíbe. Mas o que Deus está mandando fazer e que Deus está proibindo, pastor? Adoração. Por exemplo, isso é idolatria. Idolatria. Juazeiro do Norte. Padim, Padiciço. Olha quantas pessoas vão lá para receber graças deste homem, né, que já morreu já um bom tempo. Isso é idolatria. As procissões católicas lá em Belém, né, que é famosas, as pessoas são pisoteadas porque elas querem tocar na imagem. Isso é idolatria. Então o povo, lá nos primeiros primórdios, lá em Crônica 15:15, são todos idólatras, inclusive o rei Davi. Josué também mandou marchar com a Arca da Aliança, é um idólatra. Isso que interessante, ó. Crônica 15:15, ó. Olha só que interessante, cara. Esse cara não sabe o que ele tá falando.
Olha só que interessante, ó. 15:15, ó. Os filhos de Levi, como tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros por meio de Israel. Filho de Levi, como a ordem de Moisés, marchando com a arca da aliança, aquela imagem e escultura que tem 2 querubins, marchando. De acordo com os católicos, faz com a imagem de Nossa Senhora, que a imagem via sacra, é ungida, é consagrada. A família Beneirão foi abençoada por causa dessa imagem. Que ela refletia a grandeza, o poder de Deus. Olha só que interessante. Aí, pastor, tem procissão. Josué 6:6. É costume. Ó, Josué 3:3. Dando ao povo esta ordem. Quando vides a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, ser levantada pelo sacerdote, filho dele, Levi, deixareis vossos acampamentos, vos porei em marcha em seguida. Olha só que interessante, cara. José, filho de Nun, convocou o sacerdote e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes sejam diante dela, tocando a trombeta. Olha só que interessante, cara. Tem onde correr é Bíblia. Bíblia. É tradição do povo lá desde o comecinho. As imagens, as esculturas marchando com a arca da aliança. Só você está certo. Nós estamos errados. Vamos para a sua igreja. Você está com a verdade. Você é o conhecedor da verdade. A verdade não é a igreja. Não é sobre ti, Pedro, edifarei minha igreja. Não. Vocês, protestantes, estão com a verdade. Tanto que a Bíblia veio de vocês. Tanto que a Bíblia nem foi a igreja católica que copiou e organizou. A Bíblia que você está usando vem da onde? Quem traduziu? Quem compilou? Quem guardou? Ah, tenha dó, né, meu? Cristo passeou dentro do templo, Cristo pregou dentro do templo, os apóstolos se reuniram dentro do templo e não falou nada. Olha o que o Mackenzie, esse biblista católico, fala. No Egito, em Babilônia, a imagem era levada em procissão nos dias festivos. Acabou a internet. Ele usa a apologética católica, ele distorce a apologética católica para tentar mostrar o quê? Que nós católicos estamos errados. É tipo assim o protestantismo. Ele usa a escritura de jeito errado, distorce a escritura. A tradição também, a história da igreja, ele distorce também. Como Rodrigo Silva, como esses arqueólogos aí protestantes. Os adventistas. E mais um aqui, ó. Pensei que o Ciro Malafaia ele é o único, mas tem outro que é mais superior a eles ainda. Que ele. Para perseguir e degrinir que não conhece. Acabou a internet, mas tá bom. Aqui, ó. Josué 6:6, ó. Josué, filho de Nun, convocou os sacerdotes e disse-lhe: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando a trombeta, ó. Josué 7:6, ó. Josué rasgou suas vestes e prostou-se com a face por terra, até a tarde diante da arca do Senhor. Tanto ele como o ancião de Israel cobriram de pó sua cabeça. Olha só que interessante. Josué ficar prostrado da arca da aliança desde manhãzinha até a tarde. Uma arca da aliança que tem 2 imagens e escultura, figura humana, como diz Ezequiel 41, ô pastor. Então, tanto lá no Velho Testamento e tanto Ezequiel está errado. Que Ezequiel está relatando como foi construído esse templo. Como era esse templo. 41, ó. 17, ó. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, ó. Então, todos esses vídeos que eu coloquei na internet refutando você não mostrou nada na escritura. Eu estou mostrando para você como que você está pregando tudo errado, distorcendo
Os primórdios, os primeiros cristãos lá, tinha, o templo era cheio de imagem e escultura, tanto por dentro, tanto por fora. Você diz que qualquer imagem é adoração. Se postar diante de uma imagem, é adoração. Se postar diante de homens, é adoração. Aqui, ó. Ó o 18. Querubins e palmas. Palmas entre os dois querubins. Os querubins tinham de duas faces, uma figura humana de um lado voltada para uma das palmeiras e uma face de leões voltada para a outra palmeiras do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Então, meu irmão, não tem onde correr, cara. Se você catar ali Reis, ali, ó, tinha imagem tanto de 12 bois, de leões e querubins. Que não é imagem nem de homens, é animais. Aqui, ó. Primeiro Reis, você não usou Bíblia, eu estou usando Bíblia católica, que você começou com a Bíblia católica, né? 7, ó. 29, ó. No painéis, enquadrado de moldura, havia leões, bois e querubins. Olha só, Deus não está proibindo imagem, escultura. Cara, olha só que interessante. Os 12 bois prefiguram quem? Os apóstolos. Como você falou, o Velho Testamento aponta um novo. Esses 12 bois prefiguram quem? Os 12 apóstolos que vai confiar um magistério sobre ti, Pedro, de uma igreja. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que vai seguir a tradição, os tabernáculos. Olha o 25, ó. 1 Reis 7, 25. Ó. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles, e sua ânguas estava para o lado direito. Então não tem onde correr, pastor. Você é mais um herege que está aí nessa sociedade pregando o evangelho fraudado, prostituído. Um evangelho mentiroso, tirando a fé do povo. Que vai pregar Jesus Cristo, cara. Vai pregar Jesus Cristo, vai converter almas. Esse é o foco. Esse é o foco. Ah, mas vocês católicos marcham com a... É tradição, o povo lá no Velho Testamento marchava com a imagem, com a arca. A arca significa o quê? Nossa Senhora. Os anjos significam o quê? Os anjos prefiguram quem? Os servos. Como vai dizer aqui Mateus ali, ó. Por isso que eu gosto de estudar a Bíblia, cara. Perco a maioria do meu tempo mais estudando. Por quê? Para combater esses hereges, ó. Mateus 20, versículo 22, 30. Para encerrar o vídeo, porque misericórdia, cara. 30. Na ressurreição, aos homens não terão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus no céu. É só que interessante aqui a prefiguração dos anjos aqui, ó. Aqueles 2 querubins ali da cadeira. A prefiguração lá no templo, lá, os tabernáculos, tanto por dentro, tanto por fora, praticamente querubins desenhado, porque é a prefiguração de servos. Seremos como, nós vamos ser igual a anjos, semelhante a anjos. Olha só que interessante, ó. Se for a imagem proibida que você fala, ó, Mateus 22, ou Lucas 14, aqui, ó, 19, ó. Mostrai-me a moeda, como que paga o imposto? Apresentaram uma moeda, um denário. Perguntou Jesus, de quem é essa imagem? E essa inscrições, ó. De quem é essa imagem, ó? Imagem de um homem, imagem de César. É uma adoração. Se fosse adoração, é uma adoração. Você está adorando uma imagem. Não. Olha o que isso fala. Dê a César. Respondeu-lhe, disse-lhe. Então, Jesus dá e pôs a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Só interessante. Se fosse uma imagem de idolatria, Deus tinha falado, não, uma imagem de idolatria. Não. É uma adoração. Não. A imagem é o que é, meu irmão. A imagem de Iemanjá é a imagem de Iemanjá. A imagem de Nossa Senhora é a imagem de Nossa Senhora. Mas tem diferença, é consagrada, é ungida, tem tradição, tem magistério, tem história. Não é a imagem de deusa Diana, pagã, que tem como uma deusa. Então, os protestantes veem Nossa Senhora como uma deusa, a rainha. É a serva, ela mesmo fala, a humilde serva. E culto de honra, a Bíblia mostra, o próprio Espírito Santo, de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor, Santa Isabel, cheio do Espírito Santo, profetizando na boca de Santa Isabel, ali é um culto de honra. O próprio anjo, Lucas 1, 28, ave cheia de graça, dá um culto de honra a Nossa Senhora. Se Nossa Senhora fosse uma deusa, ave deusa Nossa Senhora. Aí sim, essa é uma idolatria, uma adoração. O próprio Espírito Santo falava, ave cheia de graça, de onde vem essa honra? A deusa do meu Senhor. Está vendo como é diferente? Culto de adoração e culto de honra. Interessante. É simples, pastor, entender isso. Simples.
Que é a Escritura. Ó. Tradição, magistério estão unidos com a Escritura. Você está tendo uso pessoal, interpretação pessoal da Escritura e não está usando nem a Escritura. Está tentando distorcer a patrística da Igreja Católica. Não tem como, irmão. Ela é o baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15, o apóstolo Paulo fala, se eu tardar, se eu ir para o engano, se eu me desviar, a igreja, ela é a coluna baluarte sustentáculo da verdade. Que igreja é essa? Senhor, que santo, mas santo e repreensível, porque o fundador dela não é Martinho Lutero, o fundador dela não é você, é Cristo, que deixou os apóstolos para interpretar e edificar essa igreja, que é o corpo místico de Cristo, que não é várias igrejas. É uma só verdade, é um só batismo, é uma só fé. Efésios 4,5. E a verdade será conhecida pela igreja. A potestade celeste de infinita diversidade divina será conhecido pela a igreja, não por você. Então você não entende. Você vai ver uma imagem de Nossa Senhora, você vai pensar que é uma deusa. Porque você não conhece o mistério. A igreja católica é uma igreja misteriosa, uma igreja que não veio fundador de homens, mas o próprio Deus. Labária, no Espírito Santo. Pedro, não foi a carne do seu sangue que revelou isso, mas meu Pai que te viu, que revelou. Por isso que eu declaro, tu és Pedro. É Pedro, é Cefa. Você vai ter acesso de ligar, desligar. Tanto que o discípulo amado lá na cruz, lá, ó, Jesus fala para ele assim, eis aí seu filho, eis aí sua mãe. Nessa hora os discípulos levou Maria para a sua casa. Tanto ali no Pará, Casa após 2, estou dando uma aula de Bíblia para você, que você não conhece Bíblia. Quem estava ali esperando o Paráclito? A cheia do Espírito Santo, a arca da aliança. Esperando o Espírito Santo. Atos Apóstolos 1,14. Tem como correr, meu irmão. E os discípulos e todos ali tinham Maria como mãe. Ela é mãe da igreja. Ela foi corredentora, participou também um pouco da salvação, porque ela deu à luz a própria igreja, o verbo, palavra, Cristo. Em João 1,14. Interessante. Então, por isso que ela é mãe da igreja. Apocalipse 12 ali, porque nós coroamos Nossa Senhora. Porque ela foi coroada lá na glória. Não por nós, mas pelo próprio Deus. Apocalipse 1 ali. E ponto final. Essa é a fé católica. A fé protestante acredita em tudo. Em demônio, em Beelzebub, Zé Pilinta. Mas em Nossa Senhora os caras não acreditam. Você já percebeu isso? O protestante acredita na macumba, acredita em feitiçaria, acredita em tranca-rua, em sete saia, Maria Padilha, Preto Velho, os caras acreditam em tudo. Mas em Nossa Senhora os caras não acreditam. Lá em Apocalipse 12 ali, o diabo não conseguiu passar por Maria, deteve-se diante da mulher. Porque Apocalipse 12, 17, nós somos essa descendência da mulher que guarda os mandamentos. Olha só que interessante. O inimigo deteve-se diante da mulher. Queria dar luz a quem? A igreja a Cristo. Porque a igreja é Cristo, ele é a igreja. A igreja é o corpo místico, esposa de Cristo. Efésios 5, 22 até o 27. Essa igreja que vai seguir lá, Êxodo 25, essa igreja que vai seguir 1 Reis 6, do 22 ao 35, e em Ezequiel 41, 17 até o 26. Tanto por dentro, tanto por fora tinha mais escultura. E ela é a nova arca da aliança. Ela é. A nova aliança estava nela. Salve Maria. Sou servo missionário Roberto. Chega, tem muito mais vídeo desse cara. Eu tô cansado de rebater esse cara, porque não mostra a Bíblia. É sempre o mesmo. O protestantismo é sempre o mesmo argumento. Ah, vocês adoram imagem. Vocês são adoradores de imagem. Vocês têm a sua. Meu irmão, é nossa fé. Se você não tem, fica com o seu protestantismo. Fica com o seu Martinho Lutero, fundador de homens, que veio 16 séculos de atraso. Nunca vocês vão entender a Igreja Católica, porque vocês se apartaram dela, se afastaram dela, do magistério e da tradição, se afastaram da cabeça e do corpo místico. A igreja ela é um corpo místico. O chefe que pastoreava ela é Pedro. Pedro, apacenta meu cordeiro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E ponto final. Tanto que quem primeiro pregou? Pedro, através de ação do Espírito Santo, e Atos Apóstolos se tornou público e reunido junto com Maria, ali, a esposa do Espírito Santo. Aquela que o anjo falou, ave, cheia de graça, o Senhor contigo. E Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? O próprio anjo vos saudou ela com culto de honra, e o Espírito Santo saudou ela como culto de honra, e proclamou que ela é mãe do meu Senhor. O próprio Espírito Santo está falando que ela é mãe de Deus, do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O nome do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, porque Jesus é Deus, porque o Espírito Santo é o próprio Deus, o Espírito Santo é o próprio Cristo. A Trindade, a unidade. A mãe do meu Senhor. Ele disse aí, Santa Isabel cheia do Espírito Santo. Que Deus quis assim, meu irmão. Deus é Deus. Salve Maria.